Sejam muito bem-vindos ao podcast do Milionário da Telecom. Eu estou aqui com o Rômulo da Conecta SVA, também conhecido como Qualifica. E eu queria saber um pouco, Rômulo, vamos lá, da tua história profissional. Conta aqui pra gente como é a pegada. Obrigado. Como é que tudo começou? Obrigado aí pela oportunidade, pelo lugar de estar aqui com você hoje, no Rio de Janeiro, terra que eu amo tanto, né? Saí lá de Belo Horizonte. A cidade aqui é Niterói, né? Estado do Rio. É estado do Rio, então Tá. tá do lado aqui. Do lado, mas é tão bonito quanto o Rio. A vista daqui do Rio é linda e de lá de Niterói também é linda, tá? Sim. As duas vistas são lindas. Sim. É muito bacana, obrigado pela oportunidade. E contando um pouco da nossa história aqui, como eu comecei minha vida profissional, eu comecei trabalhando como técnico de informática, vendendo software. Na época dos computadores de 8 bits. Que software era esse? Cara? Era tipo jogos, alguns aplicativos na época de 8 bits, isso no final da década de 90. A gente trabalhava, eu comecei a minha vida, né, trabalhando com venda de jogos e aplicativos, né, para 8 bits, que era o começo da informática, todos mais primitivos. Ajudei até a fundar uma BBS, que eu lembrei também. Ajudou a fundar uma BBS? Foi. Não, explica para quem está nos assistindo o que é uma BBS. A BBS... Eu sei o que é, mas tem muita gente que não conhece. É a precursora dos provedores que a gente conhece hoje. E é muito importante e muito provedor não conhece o que é BBS. BBS era um servidor local, aonde ele tinha uma infraestrutura de telecom que recebia ligações através de linhas telefônicas e os usuários pagavam mensalidade para acessar conteúdo daquele servidor. Então eu entrava, por exemplo, nesse servidor, era um terminal, um caractere mais simples, acessava algum jogo para download, acessava alguma informação, alguma revista, um conteúdo interessante, ia consumindo aquilo, né? Fazia uma interação online em jogos com alguns outros colegas. Então, na minha adolescência, a BBS foi muito presente. Por quê? Você era adolescente do BBS? Era adolescente. Então, assim... Eu também era. Eu usei BBS também. Aqui no Rio, acho que a BBS que eu usava era Mandic. Mandic, uma das primeiras. Era uma BBS e eu trabalhei também numa empresa como técnico de computadores e eu vendia a BBS. Aí eu fui conhecer pessoalmente uma BBS. Cheguei lá, tinha um monte de modems externos da US Robotics. Isso. E tinha uma linha telefônica em cada modem. E esses modems iam numa placa serial múltipla. Foi a primeira vez que eu vi na vida uma placa multisserial. Entendeu? E tinha, sei lá, tinha 10 modems multisserial. Falei, por isso que eu ligo na minha casa, a BBS está sempre ocupada. E foi os primeiros servidores. Tu trabalhou nisso? No finalzinho eu trabalhei, ajudei um amigo meu a montar um servidor desse, então... Montou uma BBS. Montou uma BBS, mas não trabalhava nele, eu ajudei a montar, né, tecnologia. E essas BBS, que depois delas surgiu a internet, muito dono do BBS montou os primeiros provedores, porque já tinha uma infra inicial pronta para atender a internet. Aquele servidor que ficava ali estático, eles conectavam com outros servidores, que dali formavam uma rede, e a rede era a internet. Na década de 90 foi algo então espetacular. O servidor da BBS... Ele conectava com outro servidor. Outros servidores. Para pegar conteúdo, né? E foram se conectando até chegar à internet homologada pela Embratel. E aí acabou essa infra inicial e se juntou de fato no que a gente conhece de internet hoje. Eles foram os precursores e muitos deles foram empresários dos primeiros provedores. Legal. Aí depois disso... Tu trabalhou nisso. Trabalhei nisso. Ele a montar uma BBS. Ajudei a montar a BBS. E depois? Antes eu me vendi com venda de software. Aí depois fui trabalhar numa empresa que era de fato já aí um provedor de internet. Chamava-se Planetário na época. A gente tinha dois produtos. A gente tinha a internet e depois veio o PBX, famoso PBX-IP, o PBX virtual. O pessoal usava muito ligação VoIP, né? Empresas e pessoas... Isso aí também. Virou febre, cara. Virou febre. Usava o Elastix, o PBX era de vocês? Ou você usava aquele gratuito Elastix? Era o Asterix customizado, preparado para ser um produto. Então a essência é Asterix, mas tinha uma camada em cima e servia para telefone IP, servia para softphone,
se via para call center. Muito provedor usava a solução, até hoje usa, na verdade, call center, soluções Asterix, soluções customizadas, né? Na verdade, virou um padrão do call center. Virou padrão de call center. Porque de um software sem Asterix é até difícil. É difícil. E aí, no provedor, foram anos de uma boa experiência na venda, uma boa experiência em entender serviços, uma boa experiência de falar com o público B2C e falar com o público B2B. Né? Tu começou no provedor fazendo o quê mesmo? Eu comecei vendendo, depois rapidamente eu virei gerente. Tu era vendedor? Comecei como vendedor, mas Internet banda larga? Banda larga. Via rádio? No começo... E era quantos mega a internet? Nossa senhora, era menos de 1 mega. 1 mega era rei. E isso tu vendia 64K? Primeiro que já tinha passado a fase da linha de escada, já tinha passado essa fase. Os famosos par metálicos, depois veio os rádios. Os primeiros rádios, eles tinham alcance médio, os primeiros, né? De 1 mega. Então a gente ficou um tempo com 1 mega, depois foi aumentando. E eu fiquei durante 10 anos trabalhando com o provedor e com o PBX-IP já como gerente, tá? Grande parte como gerente comercial. E lá fui desenvolver minha carreira como gerente comercial. Tu sempre teve essa pegada executiva, né? Sempre. Eu sempre gostei muito gestor, de vender, de estar lidando com o público, de gestor, de gerenciar a equipe de vendas, equipe de marketing, que é uma coisa que eu gosto muito. E esse provedor cresceu, teve uma base até bem interessante, chegou a uma base até de 15 mil, que eu acho que é um número legal. O nosso provedor que trabalhava teve 15 mil. Chegou no ápice. Gente, vocês não estão entendendo. 15 mil assinantes na fibra é mole. No rádio é difícil pra dedéu, meu camarada. É muito difícil. É uma infra mais muito rádio, é muito rádio, cara. É muito pop. Tinha quantos muito pops? Pop. Não me lembro, como foi há muito tempo, não lembro. Cheguei a ter um provedor com 70 pops. Eu pessoalmente tive 70 pops. Quando eu vendi tinha 45. Eu imagino o trabalho que você teve de negociar todos esses lugares para instalar esses pops. Com o tempo eu fiquei fera. Mas é a história à parte, mas é desafiador. Aí, com esses pops, com essa estrutura, atendendo Belo Horizonte, Contagem, João Molevade, Betim, a gente fazia o enlace entre empresas, né, aquela famosa MPLS, a gente fazia esse enlace, então, a mesma empresa que tinha servidor naquela época ainda... É o Clear to Channel, né? Channel, que na verdade era você poder oferecer um servidor daquela empresa, comunicar com as outras unidades e compartilhar sistemas e compartilhar recursos. Isso o provedor também oferecia naquela época. Hoje é tudo nuvem, então todo mundo já aponta para os servidores em nuvem, acabou o servidor local físico, né? Raridade tem um. Não, calma. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Raridade não. Ainda tem empresas que têm servidor local, tá? Ainda existe. Mas a grande maioria, culturalmente... Ainda existe. É um absurdo quem tem. Mas que ainda existe, entendeu? É claro que tem algumas aplicações que ainda podem ser local, seja até estrategicamente interessante. Claro. Mas se você for pegar o grande mercado hoje, as empresas, microempresas, empresas de médio porte, até as grandes... Tudo é máquina na nuvem. Mais lá, contratou a Amazon, show. Mais barato, mais prático, mais objetivo, mais seguro, muitas vezes, porque tem tudo uma camada de segurança que é legal. Bacana. Então eu fiquei durante 10 anos nesse provedor, aprendi tudo, do básico ao avançado, como vender, como fazer marketing, e aí fui me desenvolvendo. Chegou uma hora que eu fui convidado para ser, em paralelo, ser professor universitário, né? Você é formado em quê? Eu sou formado em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em marketing, MBA em marketing digital pela FGV. Eu ajudei a escrever um livro de marketing digital. Que qualificação foda! Nada, isso não quer dizer nada, gente. Nada, isso quer dizer nada. Você tem pós-marketing digital? Pós-MBA pela FGV. MBA que chama? Também. Eu fiz duas, né? Eu acho que vendas mais marketing é igual a resultado, né? Eu acho que uma coisa não vive sem a outra. Então, nós que queremos desenvolver as empresas, fazer empresas escalar. E você trabalhou quanto tempo como professor? De marketing. Professor, foram 3 anos na PUC Minas. Deu aula na PUC. 3 anos? Na PUC foi Minas. Foi um bom tempo, hein? Foi. Dava aula de quê? Eu dava aula de processos, eu dava mais na administrativa, né? Processos e TI para administradores e contadores, nessa época. Depois, né, da PUC, eu entrei, né, eu estava na Qualifica,
fui convidado para trabalhar na Tripla. A Tripla era uma empresa de também Você estava correte. na Qualifica? Não, eu não eu estava na Planetarium. Mas a Planetarium foi vendida. Ela foi vendida no Você final. estava lá ou você saiu antes? Quando eu saí, estava no processo de venda. Quando eu saí, tá? E aí eu fui. Você quis buscar uma oportunidade melhor? Você arrumou um outro emprego como essa? Desculpa perguntar essa parada. Pode falar. Eu devia perguntar. Mas assim, quando você ficou por 11 anos nessa Qualifica. Fiquei. Uma grande... Qualifica não. Na Planetária, que era provedor. É. Aí quando você saiu porque, pô, teu ciclo ali encerrou, você queria uma parada melhor pra tua vida? Também, mas basicamente a oportunidade apareceu. Quando a oportunidade apareceu, você tem que buscar ela. A gente não Foi a Tripla. Foi a Tripla, que foi muito legal para mim também. Era um integrador? Ele era um integrador Microsoft e Huawei. Atendia grandes empresas, contas. Era um projeto muito legal, né? A Planetarium Plantphone, Planetarium, que era a empresa principal, foi uma grande escola para mim, me ajudou a vender para grandes contas. E a Tripla, eu tive uma passagem rápida, porque eu fui convidado para trabalhar na Qualifica, né? Então eu fiquei na Tripla menos de um ano, e aí pintou uma outra oportunidade que me deixou, né, balançado, que era para ser CEO de uma empresa. Eu já saí de um cargo de head comercial para ir para um cargo de CEO. Eu falei, quero um desafio. A gente sempre tem que se provocar, né, para procurar algo novo. Mas interessante é que você ficou um bom tempo na empresa, na Planetária. Fiquei muitos anos e aprendi muito, sou muito grato, porque a minha venda B2B, principalmente... Foi lá que você fez a faculdade de administração? Foi. Os dois e as duas pós? Foi lá. Foi lá também que eu... Se a gente fosse falar de uma carreira profissional aqui, para quem está nos assistindo, o que foi importante sob a ótica da qualificação profissional? Primeiro... Da tua história. Tá. Primeiro, sempre investir em educação. Você nunca pode acomodar, deixar de ler. Ter a graduação foi importante? Ter graduação foi importante. Estudar sempre é importante. A graduação foi importante para me dar uma visão gerencial. É porque hoje em dia, eu estou te perguntando isso, até mesmo por causa de um tom pessoal, eu pessoalmente fiz uma faculdade de análise de sistemas. Sim. Só que eu tinha 23 anos na época e eu estava muito ansioso em viver minha vida. Queria ter um dinheirinho no bolso para poder sair com uma menininha, ter uma namorada, ter um carrinho. E eu achava a faculdade uma perda de tempo. Hoje eu não vejo dessa forma, né? Hoje eu tenho 42 anos e eu entendo diferente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria terminado meu curso de graduação de análise de sistemas que eu fiz. Tá. Foi uma faculdade legal, eu gostei da faculdade. Aí eu tranquei aquilo e falei assim, porra, eu já entendo de TI. Eu já era TI desde os 15 anos, eu tinha 23, eu já tinha 10 anos de carreira de TI e bastante experiente. Pô, aí chega lá, você aprender lógica de programação, eu já era programador Java, eu já era programador Clipper. Aquilo não fazia sentido para mim. Aí eu ansioso, fui lá, cancelei a faculdade, que eu fiz economia. E eu adoro economia, gosto até hoje de economia. Só que, porra, meu irmão, fiz economia numa época difícil pra caralho da minha vida. E a faculdade de economia é 10 vezes mais difícil. É difícil demais. De TI, meu irmão. É muito mais. Eu lembro até que eu tinha muita dificuldade com matemática e um coordenador do curso falou assim, Alan, economia tem mais matemática do que TI. TI tem que bate 1, bate 2. Vamos lá, é infinitamente maior de matemática. Aí eu cancelei aquilo. É por isso que eu estou te perguntando da tua vida pessoal. Assim, a graduação foi importante? Você falou uma coisa muito, muito importante, falou uma coisa essencial, maturidade. Quando a gente é muito novo, a gente está imaturo ainda, está em formação, a gente quer desbravar o mundo e esquece de criar uma raiz, né? É o que você falou, você até pensa na raiz. Porque você está muito mais maduro, eu já conversei isso com a minha mãe, aqui nessa cadeira. Eu falei, mãe, aquilo que eu fiz no passado foi um erro. Porque se eu tivesse uma mãe e um pai, vocês deveriam ter insistido comigo. Não, termina a faculdade, depois você trabalha. Eu estava preocupado em trabalhar mais, ganhar mais. Eu não devia ter tido essa preocupação. Eu iria ganhar mais lá na frente. Mas, de novo, é maturidade. Você tem que viver o que você viveu. A gente... Bom, o fato é que eu não terminei faculdade nenhuma. Não, mas se você fosse pensar assim,
O Bill Gates também não terminou a faculdade. Ele não o terminou? Steve Jobs também não terminou. Steve Jobs também não? Também não terminou. Então não fica tranquilo. Mas eu não vou virar o Bill Gates e nem o Steve Jobs, né? Mas, então, enquanto isso, mas eu tô você é o fudido. Alan. Não. A questão de faculdade, eu tenho uma... Se você não tem faculdade, você tem duas chances. Não ou é a você tá faculdade. fudido, ou você vira um Bill Gates ou um Steve Jobs. Não é a faculdade que vai definir a sua história. O Mark Zuckerberg terminou a faculdade? Eu acho que também não, tá? Eu lembro que ele É porque inventou o Facebook ficou dentro da meio- faculdade, eu acho que ele deve ter largado. Mas se deu Eu me bem. lembro da bibliografia Ah, dele. faculdade. Mas olha uma coisa, não é a faculdade que vai definir a sua história profissional. Ela só te ajuda. Eu já vi muito profissional bom, com uma carreira de Não, sucesso, porque olha que não só, fez faculdade. Você que, falou uma que parada. não fez faculdade. Você falou uma parada. Mas olha só, você falou uma parada fundamental. Eu fui contratado como CEO. Fui. Você não seria contratado como CEO se você não tivesse uma graduação completa? Seja sincero conosco aqui no vídeo. Pode ser que sim. Você não seria. O Bill Gates... Você pode até... como é que é? Talvez até você tivesse qualificações melhores do que quem tem 2 ou 3 faculdades. Mas você não seria contratado direto para CEO se você não tivesse essa graduação e talvez essa pós. Mas talvez eu seria um founder, criado uma empresa, seria o senhor dessa empresa. A gente não sabe, eu não consigo prever muito o futuro. Eu não estou discordando de você, eu valorizo muito. Eu trabalho no empresa de educação. A essência da qualificação é educação. Mas eu acho que o que define um profissional não é só graduação. De novo, quantos founders do Brasil, CEOs do Brasil, aqueles raiz, estou falando que a galera raiz, que de fato tem uma graduação, não são todos. E isso não quer dizer que a pessoa é melhor, não te deixa nem melhor nem pior. Pode ser que de fato eu tenha tido essa chance de ter colocado como CEO, porque eu fui graduado e pós-graduado. Ótimo. Você se preparou para o cargo. Mas não quer dizer também que se eu tivesse feito um monte de curso que me levassem a uma base de conhecimento, eu poderia ter fundado uma empresa e sido CEO dela também. Eu acho Só que aí é um aspecto diferente. Eu estou fazendo essa reflexão com você porque é bem diferente. Porque hoje em dia, a vida profissional, vou fazer uma analogia aqui, é igual a corrida de Fórmula 1. O primeiro cara da Fórmula 1 que ganha, tu lembra quem é? Fala o nome aí. Hamilton. Tu lembra de quem é o 10º? Não, só o primeiro e o segundo. Só o primeiro, pra ser sincero. Só o primeiro. Agora, sabe qual é a diferença de tempo entre o primeiro e o 10º? Segundos. Não é minutos. Eu entendo. Você entendeu? Eu voltei para a carreira profissional. Quando você fala de, eu posso ser um founder porque eu não fiz faculdade, mas eu sou criativo porque eu virei empreendedor. Meu camarada, você virar empreendedor, ou você vai ser o primeiro da Fórmula 1, ou você vai ser o 10º. A diferença é muito pequena. Claro. Mas, de novo... Eu quero dizer assim, é muito difícil chegar lá, cara. Eu sei que é difícil, eu entendo. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu estou começando a ver como é que é. Eu estou começando a valorizar que isso é importante, o que você fez. Não, mas eu sei que isso é importante, mas também se você vai para outro caminho, é o caminho que a vida te deu. Por exemplo, tenho certeza, quando sua filha, né? Duas filhas. Elas chegarem na hora de passar por uma ideia de entrar na faculdade, você vai orientar a que elas estudem e que entrem na faculdade. Eu tenho certeza disso, porque, óbvio, você é pai que é o melhor servir em função das suas filhas, né? Você é o melhor para elas. Eu não quero dar para elas o que eu não tive. Sim. Dar financeiramente não vou dar. Eu quero que elas saibam o que eu não soube. Eu quero que elas aprendam o que eu não aprendi. E você vai orientar o melhor para isso aconteça. Eu entendo. Então, assim, eu quis dizer... Você também é pai, imagina. Claro. Você queira a mesma coisa. Mas que é o bem dos nossos filhos. Mas como que é esse bem, né? Essa discussão. A gente quer o bem melhor para os filhos, o que é o melhor, e também nós construímos nossa história. Eu tive a sorte de fazer uma faculdade, estudei... Você esforçou pra caralho. Esforcei também. Mas assim, eu tive condição para fazer isso, né? Você também teve. Você também teve, certo? Também tive. Não, eu tive. Uma decisão... Só que como é que é? Eu fiz a merda de não fazer, porque eu queria trabalhar, e ele continuou, ele foi até o fim. Mas isso é maturidade. Quantas vezes você acha que eu pensei em parar? A galera pensa em parar muitas vezes, em certo momento. Mas eu fui até o fim, eu fiz uma graduação, fiz um MBA, graças a Deus, veio essa oportunidade da Qualifica, que de fato mudou minha vida. Eu trabalho no período de educação, né? Em primeiro lugar, levar a educação para as pessoas.
Então, quando a pessoa, na verdade, o provedor chega para mim e fala assim, eu quero o Qualifica, eu tenho uma outra ótica sobre isso. Ele está vendendo SVA, eu estou levando educação para regiões onde, teoricamente, as pessoas não teriam como ter acesso à educação. Então, o meu está muito alinhado com o meu propósito de vida, o meu propósito como empresa. Então o SVA, para mim, ele é um recurso comercial, lindo, mas também tem um propósito social. O provedor, quando ele leva educação, leva telemedicina, por exemplo, ele está levando um trabalho social para a região. Eu tenho provedores que entregam a licença do Qualifica nas escolas, para aquela região tem muito provedor que faz trabalho social. E isso que me mexe, que move a gente de certo modo. Porque não é só uma... E é bem legal. É legal. E detalhe, mostra uma imagem boa da empresa dele, mostra uma imagem boa dele como empresário. E né? voltando aqui, então, especificamente para a tua Tá. história. Tá. Interrompi, pá, com essa Não tem problema reflexão. nenhum. É tranquilo. E aí, beleza. Você foi convidado para o Qualifique. Conta como é que foi esse processo. Tá, aí eu estava passando Você estava na Tripla, foi muito legal para mim também, aprendi muita coisa de tecnologia, mais ainda, parte comercial, foi um ano muito rico, é uma empresa de jovens e foi um momento de transição muito importante para mim também. A Planetário me ajudou muito, a Tripla, a gente tem que ser muito grato, né? Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que abriram a mão para mim. E na Planetário eu tenho, sou muito grato, na Tripla também sou muito grato. Aí veio a oportunidade na Qualifica, né, que mudou também a minha vida, porque eu deixei de ser um cara só comercial e olhei para todo. Eu sempre olhei para toda empresa, sempre olhei. Eu nunca olhei só para o comercial, porque quem traz o dinheiro para a empresa é o comercial, querendo ou não. Então a gente tem uma responsabilidade já na mão gigantesca, né? Você, o empresário, sabe disso, né? E aí na Qualifica o CEO ele mudou, né? Ele foi o antigo CEO, na verdade, ele foi para o Canadá. Eu assumi a operação no Brasil desde 2019, então a gente conseguiu crescer, a gente passou pelo momento da pandemia, junto com os provedores, né, que para o mundo foi péssimo, né, foi muito difícil para todo mundo, perdemos amigos, quer dizer, uma experiência traumática, mas para a educação à distância e para o provedor foi um momento muito importante que a gente conseguiu crescer, né, eu peguei a onda do provedor e também tinha a questão da própria educação como uma prática, né, devido à dificuldade das pessoas terem acesso local à educação. Então, essa fase foi muito importante. E a gente, como SVA, se posicionou muito bem, foi eleito em 2022 como melhor SVA, segundo a revista RTI, o Qualifica. E chegou uma hora, ano passado, final do ano, reunimos e os clientes já pediam muito para mim, Rômulo, eu preciso de mais SVA. Só o Qualifica para mim. Amamos o Qualifica, mas eu quero mais. Eu falei assim, ixi. Aí lancei mais 2 produtos. Isso foi ano passado? Foi ano passado. 23. Ano passado, 2023. Novembro, dezembro. Aí falou para mim assim, Rom, Fizeram uma empresa de SVA só focada no Qualifica. com um produto só. E teve mais de 400 clientes. Um produto só. Um produto só teve mais de 400 Mais de clientes. 400 clientes. Lindo até aí. E eu te pergunto uma coisa. Puta merda. Culpa não. Que foi barulho lá dentro. Né? Pronto. Eu tiro no corte. Vamos continuar. E Beleza. eu te pergunto uma coisa. Como é que é? O professor bota um curso lá e ele ganha um dinheiro? Como é que isso funciona? No caso do Qualifica, a gente tem conteúdo que a gente comprou, tem conteúdo que a gente produziu e tem alguns professores que rentabilizam dentro da plataforma. Então, quando um aluno acessa o conteúdo dele, ele ganha um percentual de comissionamento, chama de comissionamento de acesso sobre o conteúdo tipo dele. o Spotify da vida? Tipo, que a pessoa acessa lá Porque e tem... o Spotify parece isso, né? O dono da música bota a música lá E quem acessar ele ganha um percentual e do faturamento. acho que a cada 100 vezes rodado, o Spotify vai lá e paga o produtor da música. Parece que a Anitta é a vencedora. O pessoal gosta, né? Aí a galera tava questionando que, como é que é? O pessoal gosta. Como é que é? Cara, isso vai aparecer no som, vai ficar feio. Tá, pode. Vou cortar no vídeo, desculpa. Não tem problema nenhum. Fica tranquilo.
isso vai ser cortado. Pedi ali os 20 minutos, vamos concluir. Tá, Na edição ali ela depois pega o corta depois, né? Exatamente. Como é gravado, essa vantagem de ter essa. Aí você corta a Eu não moça. gosto não, perde muito raciocínio. Tá, mas a gente vai continuar o raciocínio, não tem problema não. Onde a gente parou? A gente parou e estava falando da Professor. rentabilidade do professor. Então o professor ele grava um vídeo e ele vai lá. Eu tava falando da Anitta. A Anitta é a vencedora do Spotify, que ela arrebenta lá, né? E ela rentabiliza, ganha um valor interessante em cima dos acessos dela. Então isso existe lá, né? Isso existe lá. E o Qualifica, então, ela tem essa rentabilidade. O Qualifica, tem quantos cursos lá dentro? Mais de 250 cursos, além de carreiras. Então, o Qualifica tem 250 cursos, carreiras, carteirinha de estudante para quem acessar a carreira. A gente tem clube de vantagens. O que é o clube de vantagens? Clube de descontos. Tem desconto no Magazine Luiza, Netshoes, esses grandes preços. É mesmo? Ganha um cupom? Ganha um cupom e tem um desconto. É um brinde extra, dentro da educação, mas é um brinde extra. E tem também a licença família, que dá direito a um titular mais 3 dependentes também de usar o produto. Tem curso de inglês lá dentro? Tem curso de inglês, curso de espanhol, curso de liderança. Como é que é o curso de inglês? É bem completo? Ele vai do básico ao avançado, até mesmo preparatório para o TOEFL. Completo. Vocês compraram ou é licenciado? A gente comprou e desenvolveu e melhorou ele. Tem o espanhol também que a gente Mas tem. ficou tanto tempo com esse produto, né? Que é um produto muito bom, né? Muito bom. A gente ganhou o prêmio de melhor SVA, não foi à toa, ganhamos na revista TI. Ficamos na frente dos principais prêmios de música, de filme. Foi uma honra pra gente. E quem votou nesse da RTI foi os donos de provedor. Foram mais de 500 donos. Entendi. Então, aí voltando, vamos lá. Chegou o final do ano, eu tinha esse produto premium, o mercado estava me pedindo outros produtos, resolvemos montar o Conecta SVA. No Conecta SVA, o founder, que é o Ricardo Drummond, ele assumiu a operação como CEO da Qualifica. E eu assumi a operação como CEO do Conecta SVA. Então você já nasceu muito grande, com muitos SVAs. Porque já estava na agulha, fechar com tudo isso? Já estava assim, bem encaminhado, a gente já vinha conversando, mas não tinha fechado ainda. Aí virou o ano, eu comecei a conversar com os principais players que eu entendi que estrategicamente era relevante, e a gente começou o Conecta em janeiro, com, se não me engano, 8 aplicativos, em fevereiro 10, agora a gente está com 12, vai começar mês que vem com 14, sempre, eu quero chegar pelo menos uns 20, 30 aplicativos. Você quer chegar a 20, 30 aplicativos no Conecta? Por quê? Por quê? Para montar uma composição vasta para todas as situações que os provedores tiverem. Então, tem um concorrente com o aplicativo X, nós vamos oferecer o aplicativo Y e oferecer também uma eficiência tributária bacana para o provedor, entregar valor para o provedor. É esse o nosso objetivo estratégico, é ter bons SVA, não é só quantidade. Para mim, o mais importante é ter qualidade e um olhar estratégico para o negócio do provedor. O nosso diferencial é entregar uma consultoria organizada, estratégica, com um olhar para o mercado, para o público interno, para a concorrência e melhor eficiência tributária. Quando eu tenho esses três, essa pirâmide, vamos chamar assim, né? O provedor tem muito mais sucesso, porque não adianta querer montar um combustível. O que foi aquela história que eu estava comentando no outro vídeo, né? O que impede o dono do provedor contratar um aplicativo diretamente? Sim. Aí você nada, mas como é que é? O preço é o mesmo. O preço é o mesmo, a estratégia... Aí ele não vai ter integração bem feita, porque o cara lá integrou com um, não integrou com o outro. A gente está integrado, a gente tem toda a integração com mais de 50 RPs, então esse ponto é muito tranquilo, a gente está muito preparado. Então por isso que a gente, por isso que o Rômulo deixou de trabalhar como CEO da Qualifica e virou o CEO da Conecta SVA, porque é um projeto grande que vai ajudar os provedores a performar muito mais. Eu me conecto muito com o provedor, a minha história sempre foi telecom, né? Agora, deixa eu te perguntar, vocês aí até falou isso publicamente no vídeo, que tem em torno de 400 assinantes. Então você tem um grande mercado para atingir. Você pode ter muito mais clientes. Muito mais clientes, muito mais clientes.
É desafiador. Tem 30 mil provedores no Brasil? Tem. 50% do mercado de telecom no Brasil é de provedor. São mais ou menos 20. Cada hora fala assim o número. Supera as grandes operadoras. Supera a quantidade, sim, né? Então, você tem grandes... Já tem uma base boa com a gente, que são os grandes provedores. Eu tenho alguns clientes grandes, que são nossos parceiros, que já tem uma base Pode básica. falar o nome deles? Posso falar a Brisanet, o Grupo Aloha, né? E tem provedores pequenos, que eu tenho todo o respeito, tanto quanto os grandes. Aqui a gente atende igual, o pequeno, o médio e o grande. Não tem Todos diferença. são bem atendidos. Tem que ser porque, como comentei com você, a gente tem um propósito educacional e o provedor é que ajuda isso a acontecer. E eu sei a dificuldade, os desafios que o provedor tem. E o SVA é uma das principais estratégias para ele conseguir alavancar o negócio dele. Sim, foi o que eu aprendi, tive como aprendizado que diferencial estratégico do provedor pode ser usado como SVA. O SVA pode ser, em vez de ficar aí brigando por velocidade, que como é que é? Que o usuário já não aguenta mais, 200, 400, 600, 1000, 1200, 1500. Para o usuário tanto faz isso. Isso aí tanto faz. Bacana. Então, assim, a minha carreira, ela foi construída muito com telecom. Eu não falei tudo aqui, porque senão a gente vai se estender muito, mas também trabalhei nas operadoras, expansão da rede de operadoras no Brasil. Tu não contou isso, é a parte legal, cara. Eu trabalhei também eu tinha uma empreiteira, nessa empreiteira, uma sociedade, né? E nessa empreiteira a gente tinha a Viva Clara Oi na expansão GSM. Sul do Brasil, Minas Gerais, Rio, Você fez São muita Paulo, obra de torre? de infra, de construir torre, né? Então a gente, desde o alicerce da torre até entregá-la já a torre montada, sem os equipamentos ainda, né? Sem a parte telecom finalizada, a gente fazia obra elétrica? Fazia obra elétrica, de metálica e civil, as três. Essenciais, é bem desafiador, né? Então, site, eles chamam de site, né? Chamam de site. Fez muito site. Muito site, muita BTN, muito aterramento, radier demais, tubulão, toda essa parte que muito provedor tem também, que muito tem de construir torre, né? Infra de telecom é muito caro, então... eu tive muita torre, Alan, tive muita torre, muito. Com o tempo as coisas foram ficando melhores. Aquele negócio de cabine de aço foi acabando com aquilo. E o que faz o provedor crescer é essa infra de telecom que ele vai adequando. A fibra, você tem a fibra agora, você já começamos a falar de via satélite, começamos a falar de 5G, então o mercado está movimentando. Mas a gente tem que lembrar no Brasil a importância do telecom, e eu admiro muito o mercado de telecom, porque todo o avanço tecnológico ele é construído em cima do telecom. Internet das coisas, os carros autônomos, a medicina moderna, cara, tudo é telecom. Essa automação residencial. Tudo é telecom. Eu acho que isso é o futuro para o provedor, cara. Me fala alguma coisa tecnológica. Sim, tudo é telecom. Me fala uma coisa tecnológica que não tem telecom. Não tem. O novo óculos da Apple tem telecom. Tudo tem telecom. Smart TV, telecom. Telecom. Hoje você assiste TV já ligado dentro da internet, não precisa mais de computador, nem celular. Você liga a televisão, já vê filmes, séries, YouTube, né? E com o próprio celular dependente, inventaram o melhor dispositivo do mundo. Lindo, ele é maravilhoso. Mas sem internet ele não existe. Simplesmente isso. Tem que ter telecom. Então, a importância estratégica do telecom, ela é fundamental para a sociedade. Então, o provedor de telecom, ele tem que entender que ele faz um trabalho, de novo, social e um trabalho fundamental. Sem internet, a gente não vive mais. Antigamente, a conta de nossa casa era água, luz, né? Água e luz. Hoje tem internet. As pessoas não vivem sem internet em casa. Um produto da casa, da família. E o SVA é algo complementar para gerar mais conteúdo e as pessoas terem a melhor experiência. A gente comentou sobre experiência, né? Ter a melhor experiência na navegação, nos acessos, na questão da facilidade. Então, bacana demais. E para finalizar, a gente eu queria comentar uma dica para o provedor, né? A gente comentou isso mais cedo, né? Como é que o provedor pode ter sucesso com SVA e pode ter sucesso com a sua própria empresa? Primeiro, a gente fala que tem que investir em pessoas. Qualificação, treinamento, motivação. Então, o provedor, qualquer empresa tem que investir em pessoas. Esse é o maior ativo que uma empresa pode ter.
pessoas. O segundo ponto, processos e tecnologia. O provedor, ele tem que entender que ele tem uma empresa e uma empresa tem que ter processos, procedimentos, políticas que envolvem segurança, que envolvem tecnologia. Essa coisa dos processos, o provedor, ele não, muitos administradores de provedor não levam isso a sério, mas eu acho isso extremamente importante. Muito. Você que é dono de provedor, você precisa construir processos bem estabelecidos na empresa. Sim. Você precisa acertar no processo. Isso é importante. Engraçado, lá no meu provedor teve uma época que eu escrevi todos os procedimentos da empresa e fiz com que a empresa toda compartilhasse daquele mesmo entendimento. Então, quando entrava um cliente novo, tinha etapas a serem feitas e essas etapas todo mundo tinha que seguir. Então eram processos bem definidos. Verdade, isso é legal. Isso é Isso é muito importante, porque o processo ele evita erro, ele evita retrabalho, ele gera padrão, procedimento. Isso, ele gera padrão. Né? Por exemplo, eu falei também ao lado do processo política, por exemplo. O provedor ele tem gasto de combustível, tem de contabilizar isso. Ele tem gasto de manutenção do carro, ele tem de contabilizar isso, ele tem que ser organizado. Quanto mais ele tiver o controle dos custos, mais dinheiro ele vai ganhar. Quanto mais ele entender quais impostos que ele tem que pagar, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, não é só pensar no link que está caindo ou no problema operacional técnico. Uma empresa é muito mais do que isso, ela tem que olhar para dentro. Outro ponto que a gente comentou que é muito importante, o olhar data-driven, olhar para números. Olhar para o número dos indicadores de telecom, olhar para os indicadores financeiros, indicadores de performance. Engraçado, chama isso de KPI. KPI, A galera chama de KPI, é um termo em inglês para ficar bonito. Então, pessoal, estuda sobre OKR e KPI, mas é o inglês, tá? Vamos falar no português. Eu aprendi naquela semana do sistema de gestão que existe um Business Intelligence do Google. Qual é o nome dele, hein? Não sei. Aí teve uma empresa... Cara, até fiz uma crítica, não sei se essa empresa gostou. Era como se fosse aquele BI. Ele fez o sistema todo baseado no Google. Eu falei, cara, se o Google cancelar essa parada, todos os relatórios da empresa de gestão eram baseados no Google. Não pode. Às vezes você tem que ter. Eu falei, cara, se o Google aí, como é que é? Então tem que ter esse olhar. Se o Google cancelar isso... E o olhar data-driven não é só tecnologia, é mentalidade. Né? As pessoas têm que medir a performance do trabalho dela. Quantas instalações um técnico faz por dia? Quanto custa? Qual que é a minha receita? Mas, gente, a gente está falando aqui com um administrador, como é que é? Formado, pós-graduado, MBA, um executivo exemplar. Não, mas não Estou falando aqui com um executivo exemplar. Quem sou eu? Você que está nos assistindo, como é que é? Use ele como espelho. Não, quem sou eu? Mas eu queria falar isso porque a gente sente que são empreendedores que estão colocando a vida deles. A família trabalha com eles às vezes. Você vai no evento provedor, está a esposa e o marido muitas vezes. Sempre. Os filhos, quer dizer, poxa... Não, eu aqui trabalho com empresa familiar. Os meus alunos é uma empresa familiar, é o marido e a esposa. E eles têm toda a condição de ter algo muito bem estruturado. Então, o marketing muito bem estruturado. Olha, gente, você tem internet, mas tem que falar para o mundo que você tem internet. Sim. Então, usar o marketing para isso. Né? Então, você consegue construir um bom empreendimento se fizer um bom plano de negócio. Quantos cursos que você já deu, e palestras e podcasts falando sobre tecnologia, qual o melhor equipamento se adequa àquela realidade? Engraçado, né? Que eu fiz uma palestra em São Paulo. O nome da palestra era Como Baixar o Custo do Link Dedicado. E fiz uma palestra no Nordeste, Como Implementar a Instalação Grátis. Todas elas ligadas a negócios. Né? Então, acho que... E é business, o seu canal é muito... É business. É claro que o negócio também, o provedor também, o negócio é técnico, mas é muito business. E fechando, então eu falei do olhar data-driven, olhando para indicadores, olhando para números, pensar na cultura da empresa. E acabei de bolar aqui uma ideia que eu acho que eu vou fazer a semana do link dedicado. Legal.
para ver se ela baixa esse custo dos provedores. Vou chamar várias empresas de telecom que vendem link dedicado e vou chamar elas e falar, ó, faz a apresentação aqui da sua empresa. Por que a gente contrata você? Entendeu? Olha, eu quero te agradecer. Bacana. A sua presença aqui. Bacana. Eu quero agradecer a Conecta por essa oportunidade de estar levando conteúdo. Eu sou influenciador digital, eu não gosto, como é que é? Eu seleciono muito o conteúdo que eu faço, né? Eu não, como é que é? Não gosto de trazer para minha audiência uma coisa que é ruim, uma empresa que é mal estruturada, o que não é o caso de vocês. Eu adorei conhecer vocês de forma mais... Namoramos no passado, né? Alguém no passado lá me procurou e dessa vez a gente conseguiu fechar de fato esse encontro, né? Recíproco. E na verdade isso é recíproco por quê? Porque eu também acredito no seu trabalho. Eu acho que não é só uma questão de ser um influencer, é ser um profissional que tem um olhar crítico para o mercado, que tem um senso de humor, o senso de humor, claro, tem que ter. Tem que ter originalidade, pô. Inteligência olhando o mercado. A gente tem o mercado, ele está mudando muito rápido. A tecnologia está mudando muito rápido. Nós estamos agora com o IA. Daqui a pouco os equipamentos vão se falar com o IA. Quer dizer, cara, é uma doideira esse negócio. Não, o mundo está evoluindo. O mundo está evoluindo, né? E de novo, a Telecom está por trás de tudo. Então, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por toda a parceria. Eu acho que a parceria ela não tá acabando, ela está começando. Eu acho que exatamente. E ano que vem quero que você volte aqui de novo no estúdio para te contar como é que você me contar para gente como é que ficou. Porque ele falou, a meta é 10 por mês, 1 por mês, como é que é? 1 por mês novo, né? É, claro. A meta é 1 por mês, então... eu queria fazer uma promoção, esquecemos da promoção, peraí. Eu queria colocar aqui, para o pessoal que está vendo a live, essa aqui, acho que na verdade é a primeira, não me engano, né, dos vídeos, não é? Sim. Tô certo, Aí, é um vídeo gravado, É um vídeo gravado, né, realmente vai ser editado, mas olha aqui, ó, para organizar, né, é só para vocês verem aqui, deixa eu pegar aqui, eu fiz uma promoção especial para o pessoal da minha live, do Alan, este mês. Tem que falar aqui viu a live do Alan, tá? Eu tenho 3 promoções. A primeira promoção é o seguinte, quem comprar a promoção número 1, o Apostila Enem, o Bibanca Livros e o Via Livros, ele vai sair de R$ 2,30 por R$ 2,00, 12% de desconto. A segunda promoção é o Qualifica Cursos Pro, Qualifica Saúde e a Apostila Enem de R$ 3,60 por R$ 3,00. E a última promoção, de 10% de desconto, o Qualifica Cursos, o Carpe Sky e o Bibanca Livros, de R$ 2,92 por R$ 2,62, tá? Essa condição toda vale a partir de 250 licenças e vai até dia 17 de maio de 2024. Ou seja, como é um vídeo gravado na internet, vai ter esse tempo aí. Então, vou te pedir um pouquinho mais de tempo nessa promoção, como é que é? Porque... hoje é dia 28, eu teria 17 dias para editar e colocar isso. Então vou até o final do mês. Segura pelo menos até o final de maio. Pode deixar, então vou deixar o final de maio. Vou cobrar vocês. Então você que está nos assistindo, se vocês comprarem esse produto aqui, cobra o desconto e diz que foi o Alan que mandou. E lembrando que não é o combo pelo combo. Nós vamos fazer um trabalho com vocês personalizado. Isso aqui é uma promoção, é um carinho com o público, com a minha audiência, com a sua audiência, porque eu acho que vale a pena. E para a gente finalizar, vamos estender mais, gente, muito obrigado. Obrigado, parabéns, viu? Tudo bom. Valeu, gente. Até mais. Prazer, um grande prazer.